Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Barros e esse é o terceiro podcast Agroempreendedorismo com Miguel Cavalcante. Olá, Priscila, muito bom estar aqui. Hoje tem um tema de novo aí que acho que vai ser bem interessante, que é um tema sensível, um tema delicado, um tema que pouca gente fala, só que provavelmente você conhece alguém que passa por isso. Então, é um tema importante que a gente tem que tratar e a gente aqui está o nosso foco nesse podcast é justamente tratar de um assunto importantíssimo, essencial e que a grande maioria das pessoas do agro não pensam, não trabalham, não focam, que é olhar essa questão de empreendedorismo, de olhar a estratégia, de olhar a visão de negócio. E é aí que está o dinheiro, né? Então, tem gente que é apaixonado pelo negócio, apaixonado por fazenda, apaixonado por gado e não está vendo a cor do dinheiro porque não tem estratégia, não tem negociação ou não tem gestão de pessoas. É desses temas aqui que a gente trata e hoje vai ser um tema interessante, sensível, delicado, importante. Eu estou aqui pronto para servir quem está assistindo a gente e vamos lá. Bom demais a gente estar começando mais um podcast. Legal, Miguel. Então, o tema de hoje é como transformar uma fazenda que dá prejuízo, apesar de altamente produtiva, em um negócio lucrativo. Então, é um caso real de uma fazenda familiar. Ela está passando por uma situação de prejuízo, de dívidas, e obriga a família a vender áreas da fazenda a cada 5 anos. Eles acertam toda essa situação, mas eles voltam a se endividar e ter que vender novas áreas da fazenda. Só para dar um panorama geral da fazenda, essa fazenda se localiza no Mato Grosso do Sul, tem uma área de 2.400 hectares, trabalham com cria, recria e agora estão começando também engorda. Já trabalharam com genética, venda de touros e até participaram de um programa de melhoramento genético. Então, Miguel, por onde começar? Olha, a primeira coisa, assim, é reconhecer que isso é uma coisa sensível, difícil de tratar. Então, eu primeiro quero honrar e celebrar o nosso aluno do Agrotalento que mandou essa questão. Não vou dizer o nome dele aqui para não expor ninguém, né? Mas é um tema muito importante e provavelmente você conhece alguém, quem está assistindo a gente aqui, conhece alguém que passa por esse tipo de situação, esse tipo de realidade, né? Gente muito boa, gente dedicada, gente do bem, gente que trabalha, assim, eu conheço ele há vários anos pelo site e tal, tem mais ou menos um ano que ele entrou no Agrotalento. O que eu conheço dele é um cara apaixonado pelo que faz, é um cara dedicado, é um cara profissional, é um cara que capricha no que faz, tanto que quando você analisa o negócio dele, e eu quero que quem está assistindo aqui pense em uma fazenda, em um negócio que conhece parecido com esse, é uma fazenda que é bonita, é uma fazenda que tem alta tecnologia, é uma fazenda que que todo mundo quer visitar, é uma fazenda que tem um gadão, é uma fazenda que tem ótimos índices de produtividade, é uma fazenda que é elogiada, é inovadora, ganha prêmio, é famosa. É uma fazenda, então, por vários indicadores que a gente considera indicadores de sucesso, muita gente considera indicadores de sucesso na pecuária, essa fazenda é uma fazenda bem sucedida. Inclusive, quando chegou a questão para mim, eu fiquei um pouco surpreso quando soube do resultado. E provavelmente, até por isso, isso é um dos motivos que a gente não vai divulgar o nome da pessoa, porque possivelmente ninguém sabe que essa fazenda não é lucrativa, né? Ela é uma fazenda que ela tem todos os... externamente, a imagem que ela passa é uma imagem de que a fazenda é muito bem sucedida, que a fazenda é um exemplo, que a fazenda é uma referência. E eu já vi inúmeros casos assim, né? E então, assim, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que essa pessoa que está tocando esse projeto, essa fazenda, ele está se esforçando, ele está se dedicando, ele está se empenhando. Não é um cara que está encostado, sentado no sofá, dormindo o dia inteiro, tal. O cara está todo dia trabalhando, né? O que está acontecendo aí? O que tem de errado, né? Vamos dizer assim, no sistema dele? É uma coisa muito simples e muito difícil de mudar, que é mudar o jeito que você olha as coisas.
né, a pecuária, eu vou sair da pecuária de cria e vou ficar só com engorda, vai melhorar o meu negócio? Não necessariamente. Tem gente que faz dinheiro com cria, tem gente que perde com cria, tem gente que faz com engorda, tem gente que perde com engorda, né? E se você tem talento e habilidade e as competências para fazer cria bem feita, você pode lucrar com cria. O ponto aqui é você mudar o olhar, possivelmente, né, pelo diagnóstico que eu estou fazendo dessa fazenda, do que eu conheço, do relatório que ele mandou para a gente, dos dados, das informações. Ela é uma fazenda que nos últimos anos as métricas de resultado e de sucesso que nortearam o trabalho, e foi um trabalho muito dedicado e muito empenhado, são métricas de produtividade, são métricas de qualidade, de fazer gado bom, são métricas de, olha, eu uso novas tecnologias, e até uma métrica que não é uma coisa assim, quem não é, né? Quem não é isso? Tipo, eu estava com um amigo outro dia, ele falou assim, eu sou uma pessoa vaidosa, eu não sou tanto, mas eu sou vaidoso, né? E todo mundo tem um pouco de vaidade. Eu acredito que tem essa métrica de vaidade, de coisas que são bonitas, de coisas que são bacanas. Esse ponto de qualidade, por exemplo, é um dos pontos importantes para a gente bater. Miguel, você é contra vender qualidade? Você é contra produzir qualidade? De jeito nenhum, né? Agora, qualidade sem uma estratégia de comercialização fica difícil de fazer dar certo. E segundo, se você está só focando na qualidade e não no custo, é muito fácil você enveredar por um caminho de produzir a coisa mais linda do mundo, né, por um preço que é impraticável no mercado. Mesmo que você venda com prêmio, com sobrepreço e tudo mais, você gastou tão mais para fazer aquele bezerro que você não consegue ter resultado. E isso é resultado financeiro de lucratividade, né? E bezerro, então, tem uma coisa interessante, né? E assim, a gente tem maneiras de medir isso de uma forma que é diferente. Por exemplo, das fotos do Beef Point que mais bombam nas redes sociais, invariavelmente é uma foto de bezerro. Se eu boto uma foto de uma vaca linda, de um touro lindo, de um garrote lindo e de um bezerro lindo, o bezerro lindo vai ter mais engajamento. É uma coisa que faz bem para os olhos. Assim, a gente gosta de ver um bezerro bonito. Isso, eu já achava isso, e quando eu vejo os números de engajamento nas nossas fotos, é impressionante como isso acontece, né? Então, assim, eu já vi casos, de alguma forma similar a esse, de um produtor que produzia um bezerro maravilhoso, lindo, só que dava prejuízo. Ele tinha um contrato de venda do bezerro que tinha um peso fixo, que era um peso alto, se não me engano era 200 ou 220 quilos, né, de peso do bezerro, só que ele era tão caprichoso, tão dedicado, que ele fazia bezerro de 260, 280, 300 quilos, com creep feeding e tal. E aquele bezerro de 260, 280, 300 quilos era um bezerro maravilhosamente lindo, né? O pelo do bezerro, o brilho, a saúde, a musculosidade. Era uma coisa maravilhosa aquele bezerro muito pesado. E para o criador era uma dor no coração, e ele demorou muito para conseguir ver uma coisa simples, mais difícil, que era o seu bezerro mais bonito é o que dá mais prejuízo. Porque você está vendendo ele pelo mesmo preço de um bezerro de 200 quilos, de 220 quilos, e com certeza esse bezerro custou muito caro, mais caro para fazer, né? Então, é esse olhar diferente para as coisas. Tem uma frase que eu gosto que é: se você quer mudar um pouco as coisas, mude o jeito que você faz. Se você quer mudar muito as coisas, mude o jeito que você olha para as coisas. Então, o nosso convite aqui é que você olhe para a sua fazenda esquecendo, deixando um pouco de lado a produtividade, a beleza, a inovação, a tecnologia, a vaidade, e olhe para os números de lucratividade e analise de forma crítica, de forma nua e crua, qual é a sua realidade de números e, com base nisso, tome decisões. Eu queria que você até explicasse um pouco mais para quem está assistindo, com relação a essas métricas, né? Que métricas que você acha que a pessoa tem que avaliar como você falou, provavelmente essa fazenda está avaliando métricas de produtividade, né? Então, quais são as métricas que realmente
a pessoa pode avaliar o seu negócio? Certo. Olha só, o que acontece, uma coisa que acontece muito uma coisa que acontece muito, Priscila, é o seguinte. Para você ter alta produtividade, em especial fazendas com alta produtividade. Se você é uma fazenda que está tudo meio assim, tipo, você tem baixíssimo uso de insumos e tem um estilão de vida super simples, o estilão de vida da fazenda super simples, aquele cara que tem a fazenda, ele não gasta nada, ele não desembolsa nada da fazenda, não tem equipe, ele mesmo que trabalha, ele mesmo que olha o gado, ele não tem desembolso nenhum. Isso vai ser um problema menor, um desafio menor. Isso está cada vez mais raro e também está cada vez mais raro gente que quer ter isso, né? Mas na grande maioria das pessoas, as pessoas têm equipe, tem vaqueiro, tem capataz, tem gerente, usa suplemento, usa uma série de coisas de nutrição, usa de genética, compra touro melhorador, faz IATF, tem uma série de custos. Se você está seguindo o caminho da pecuária produtiva, da pecuária com tecnologia, que eu sou a favor, totalmente a favor. O que você precisa fazer? Antes de tudo, antes de acelerar, você precisa ter os seus números de resultado financeiro, que são números bem simples. Miguel, eu preciso ter uma planilha que usa um software caríssimo e tal. Não, você pode, inclusive, se você tem uma fazenda que fatura menos de 5 milhões por ano, que é a maioria das fazendas do Brasil, né? E tem só atividade de pecuária, você pode fazer só no papel e no lápis. É possível fazer isso, porque é uma fazenda de gado a pasto, é uma fazenda que ela tem poucos pagamentos por mês, ela tem poucos faturamentos, então o livro caixa de papel vai funcionar, né? Não estou recomendando que você faça isso, mas se você quiser, se você for anti-computador, você consegue tocar o negócio desse jeito. O que você vai precisar fazer? Um fluxo de caixa de dinheiro de faturamento. Tudo que você pagou. Miguel, como é que eu faço depreciação? Não, você vai fazer do jeito mais simples, que é mais difícil de errar e que as pessoas que usam e gostam de sistemas complexos vão brigar comigo, mas está tudo bem, né? As pessoas não gostarem desse modelo, eu já vi em eventos nossos, em palestras, as pessoas vão falar, não, Miguel, tem jeitos mais corretos e complexos. Eu entendo que tem jeitos mais corretos e complexos, mas se a pessoa não tem isso, não faça. Faça desse jeito que eu estou falando aqui, que é tudo que saiu do seu bolso. Eu tive que pegar um dinheiro e pagar uma máquina que eu comprei para distribuir ração. Então, você vai colocar no custo daquele mês o tanto que você falou. Agora, eu financiei agora em 12 parcelas. Então, cada parcela você vai estar tirando do seu bolso e vai estar na sua planilha lá que você pagou aquilo. Eu comprei um caminhão de sal mineral. Está lá na planilha. Eu paguei os meus vaqueiros. Está lá na planilha. Eu comprei o pneu para o trator. Está lá na planilha. Tudo que você tirou do bolso, você vai anotando. Ao longo do tempo, isso vai se diluir, vai ter uma média mensal muito boa, né? E todas as coisas você vai ver que você não vai precisar colocar depreciação, porque, por exemplo, durante 5 anos, se você colocar todos os gastos que você fez para fazer a manutenção da cerca, para construir a cerca e para manter ela, no final das contas, dá uma média mensal de quanto que aquela cerca te custou. Então, vai dar certo do mesmo jeito. E você, fazendo desse jeito, você vai ficar mais cauteloso em fazer gastos que são desembolso grande hoje e que você muitas vezes dá desculpa para você mesmo de falar assim, não, mas isso eu vou usar por muito tempo e tudo mais. Beleza, você vai usar por muito tempo, mas o desembolso é imediato. O seu fluxo de caixa aguenta isso, né? Ele tolera isso e fluxo de caixa é muito, muito importante. Então você vai fazer, a primeira coisa é ser um registro religioso, né, de todos os desembolsos que você faz, né? E se você, por exemplo, a fazenda é só sua e tal, você muitas vezes tem um costume, é muito comum, não é correto, mas é comum, da pessoa com a mesma conta corrente, com o mesmo dinheiro, ela paga as coisas da família e paga as coisas da fazenda. Não, separa isso. Miguel, mas é muito difícil separar isso. Tem um jeito muito simples que abre uma conta só da fazenda. Então, e paga só com cheque, né? É o jeito mais caipira e mais simples que tem, porque é o seguinte, tem um negócio, uma compra de R$3 aqui, paga com cheque, né? Vai gastar a taxa do cheque, não tem problema,
vale a pena, porque depois você só precisa ler os canhotos do cheque, que vai ter a data, o valor e a descrição do que você pagou. Todos os seus pagamentos são com um cheque de uma conta específica. Então, já vai automaticamente bater com o extrato bancário e você vai, ao fazer o cheque, né, geralmente as pessoas costumam colocar o valor no canhoto lá, então você vai fazer isso, depois você vai fazer só um inventário disso semanal, o ideal que seja semanal para não acumular, mas mensal também funciona numa fazenda média, pequena, até uma fazenda que não é muito grande também vai funcionar. A outra coisa que você vai ter que fazer também é um acompanhamento de fluxo de caixa de todas as vendas que você fez, né? E aí é mais simples ainda, porque numa maioria das fazendas, você faz poucas vendas por ano, você não faz muitas vendas. É difícil você ter uma fazenda que faz mais do que 10 vendas por ano. A maioria são poucas vendas, né? E isso também é importante você fazer isso, você vai registrar, né, as vendas que você está fazendo, o faturamento que você está tendo, de uma forma também muito precisa. Com isso, você vai ter o balanço do seu fluxo de caixa do seu ano. Inclusive, os saques que você vai tirar da sua conta da fazenda para a conta pessoa física, você vai fazer via cheque para ficar lá declarado. O Miguel tem um salário de tantos mil-reais, então ele faz um cheque que passa de uma para outra para ficar declarado lá para você mesmo. Pode ser o salário que você quiser, né? Não estou dizendo para você fazer um salário maior ou menor, eu estou falando para você registrar isso e ter um controle disso. Isso vai ser uma das coisas que vai acontecer. A segunda coisa é você fazer o mesmo balanço do gado, né? Porque gado é dinheiro. Quanto de gado você tem? Se você for fazer um balanço anual de janeiro a dezembro, vai ser de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Quanto de gado você tem por categoria, transforma isso em valor. Se eu fosse vender esse gado hoje, quanto que ele vale? No final do ano, você faz o mesmo levantamento usando a mesma regra. Se eu fosse vender todo o gado que tem na fazenda hoje, quantos animais de cada categoria, quanto que vale cada categoria, quanto que vende. E aí você vai ter, o que vai acontecer? Quando você fizer isso um ano, você tem o balanço, ou você tem a conta corrente, o saldo da conta do dinheiro, tudo que você gastou e tudo que você faturou, vai dar uma diferença, que pode dar positiva ou negativa. E você vai ter o saldo do gado, né? Eu tinha, nas minhas contas, equivalente a 100 mil reais em gado em 1º de janeiro. No final do ano, eu vendi pouco gado e o gado cresceu, nasceu bezerro e tudo mais. Eu tenho 120 mil reais. Então, o seu caixa de gado ele aumentou. O seu caixa de... E aí você vai somar os dois, né? A diferença do caixa de gado e do caixa de dinheiro. Tem lugares, tem anos que o caixa de dinheiro está para baixo, o caixa de gado está para cima, tem ano que o caixa de dinheiro está para cima, parece que está indo muito bem, mas o caixa do gado está muito mais para baixo e deu prejuízo. Com isso, simplesmente você vai ver, né, a realidade de fluxo de caixa da sua fazenda, usando duas métricas importantes, que é quanto que você tem de gado, que é um ativo altamente líquido, né? Você consegue vender ele muito facilmente, e o dinheiro mesmo, que é dinheiro mesmo, né? Então, aí, o que acontece? Todo mundo que eu já vi fazer esse levantamento, o jeito que ele olha para a fazenda dele muda radicalmente. Muda radicalmente. Primeiro, e aí eu tenho que dar a notícia ruim e falar a verdade. O primeiro ano é uma desgraça. Porque ele vem fazendo um monte de coisa que parece que é a coisa mais bonita que tem, e aí ele vai ver que deu prejuízo, ou que deu um lucrinho desse tamanhozinho. Deu um lucrinho de menos de 50 reais por hectare. E aí ele fica com vergonha, e ele começa a querer botar a culpa em alguém, ou querer achar falha no sistema. Isso aí deve estar errado, né? Eu já vi isso acontecer uma vez, tem uma pessoa que é aluna nossa, que é do grupo de Mastermind, inclusive, e ele é um cara muito bom, muito inteligente, muito dedicado. Quando ele fez o primeiro ano dele, deu menos 200 reais de lucro. E aí, mais de uma pessoa eu ouvi falando para ele, eu lembro de uma pessoa específica falando assim, fulano, tá errado esse número, faz esse número de novo, e não sei o que. O cara que não era o dono, era amigo dele, não era o dono do número, ficou assim, injuriado com aquele resultado. E ficou louco para ir atrás, tipo, de achar um defeito para corrigir o número do amigo. Esse cara, que é um cara muito incrível, muito inteligente,
você vai conhecer ele. Ele falou assim, não. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. O negócio está negativo. Eu já fiz as contas. Eu sei fazer conta. Fiz as contas direitinho. É isso mesmo. E eu não estou achando ruim. Aí o cara olhou assim, o amigo dele olhou com um olhão assim. Mas como que você não está achando ruim? Ele falou, estou achando bom. Agora eu descobri que está ruim. E agora eu sei todos os números. E agora é o primeiro passo para eu mudar a rota. Porque até ontem eu achava que era o bonitão das fazendas. Né? Que estava indo bem, tá tudo beleza. Porque o fato de você ter duas contas correntes, dinheiro e gado, isso acaba camuflando o resultado muitas vezes. Porque dificilmente você vai ficar negativo no dinheiro. Porque você vai matar mais gado ou vender mais gado para pagar suas contas. Então, o fluxo de caixa do dinheiro vai ficar meio que no 0 a 0, quase sempre. E aí o que acontece é que o fluxo do gado vai sofrendo. E esse exemplo desse amigo e cliente, que eu admiro muito, é um ótimo exemplo porque esse cara teve a coragem, teve a desenvoltura de falar o número dele, que é um número feio, mas mais do que isso, ele não caiu num auto-engano de falar que estava errado, então ele falou, não, é isso mesmo. E agora eu estou pronto para arrumar, porque meu negócio, nada meu é ruim, nada meu dá prejuízo, nada. O cara é um cara competente. Então agora que eu tenho um número, eu vou arrumar. E aí hoje já está outra realidade, outro número, já está mais do que o que ele tinha de prejuízo anual, mais do que isso ele está tendo de lucro hoje, que já é um número bem bom, mais de R$200 de lucro por hectare. Então, a primeira coisa que vai acontecer é isso. A pessoa tende a ir para o auto-engano, tende a fugir de olhar o número, tende a não encarar a realidade, porque é incômoda, né? É incômodo. É incômodo você falar, eu trabalhei o ano inteiro e eu perdi R$100 mil. É um grande incômodo isso, né? Então, a pessoa tem que ter coragem, tem que ter firmeza para enfrentar isso aí. Eu adorei esse seu exemplo, porque realmente a maioria das pessoas se enganam, né? Eu acho que você saber a verdade é o primeiro passo para mudar, né? Então, a história é muito inspiradora mesmo. Ô, Miguel, eu queria te fazer uma pergunta com relação a quais os principais erros de uma fazenda que é muito produtiva, mas que mesmo assim dá prejuízo. Olha, primeiro eu vou te falar um erro geral. O erro geral é esse grande olhar para a produtividade, para a novidade, para novas tecnologias. E isso acontece uma coisa muito interessante quando a fazenda é muito focada em produtividade e novas tecnologias. Todo mundo elogia esse cara. Todo mundo dá parabéns. Todo mundo dá tapinha nas costas. Todo mundo elogia a beleza do gado. Todo mundo elogia o asseio, o cuidado, a produtividade, os números produtivos da fazenda. E a pessoa, muitas vezes, não é por maldade, não é porque ela simplesmente não sabe melhor. Né? Ela simplesmente não sabe o jeito certo de fazer. Ela está dedicada, ela está empenhada e ela acredita que aquele é o foco. Só que o norte dela é sempre produtividade, é sempre tecnologia. E com isso ela toma decisões de uma forma cega, né? Porque, vamos dizer, a capacidade dela de enxergar financeiramente está zero, porque ela não tem os números. Então, sem os números, você não consegue tomar decisão. Muita gente pergunta para mim, Miguel, qual que é a lucratividade média de uma fazenda? É irrelevante essa informação, se você não tem o seu número. Porque tem fazendas que tem... A pior fazenda do Brasil tem R$800 de prejuízo por hectare por ano. Esse é o pior número que eu já vi. E tem fazendas que vão até R$1.000 de lucro por hectare. Então, de menos 800 até mais 1.000, é uma amplitude enorme. Onde você está? Não tem a menor noção enquanto você não levantar seus números. Se você não sabe seus números, muito provável que ele é bem baixo. Né? E é isso que também incomoda e que as pessoas que não têm o número não querem, né? Não querem olhar o número, porque ele já desconfia, o cara já fala, isso aqui está me cheirando. Ele já sabe lá no fundo que o número não vai ser bonito. E se o número não vai ser bonito, é melhor não ficar olhando. Muitas vezes ele, né, se engana nisso aí. Agora, tem um outro erro, que é um erro muito comum de quem faz cria, que é o seguinte. Todas não, vou ser impecável com a minha palavra. A grande maioria das fazendas de cria, né, e você trabalhou com genética, você vai lembrar disso que eu vou te falar aqui. A grande maioria das fazendas de cria que eu conheço, quando você conversa com o dono, com o gerente, com o capataz, com o consultor, eles o tempo todo eles falam de índice de prenhez.
O tempo todo eles falam de peso de desmame. O tempo todo, o foco todo, a energia toda, o olhar todo de uma fazenda de cria, na grande maioria das vezes é como eu produzo mais bezerros, como eu produzo melhores bezerros, como eu produzo bezerros mais pesados. Só que tem um erro aí que é o seguinte, numa fazenda típica de cria, quase 50% do faturamento não vem de bezerro, vem de vaca descarte. Então, assim, o negócio de uma fazenda de cria não é produzir bezerros. O negócio de uma fazenda de cria é produzir bezerros e vacas. Porque as vacas, elas crescem, ainda mais se você tiver com um rebanho jovem, né? Uma novilha, ela vai sair de 10 arrobas e vai para 14 arrobas, vai produzir um bezerro e vai estar prenha de outra. Essa seria a novilha excelente aí que a gente pode sonhar com ela. Ela produziu 6 arrobas em forma de bezerro, mas ela produziu 4 arrobas em forma dela mesma, que ela aumentou de tamanho. E quando você olha no Brasil, o preço da vaca descarte, ele é muito próximo do preço do boi gordo. No Uruguai isso é diferente, nos Estados Unidos isso é diferente, na Austrália isso é diferente. Então, com isso, nos Estados Unidos, na Austrália, no Uruguai, o faturamento de uma fazenda de cria é muito maior em bezerro, proporcionalmente, em dinheiro, do que em vaca descarte. No Brasil, como o preço da vaca descarte é mais alto proporcional a outros países do mundo, esse faturamento ele fica muito mais próximo de empatar, né? E aí, com isso, você muitas vezes toma decisões que maximizam a produção de bezerros, mas minimizam a produção de arrobas nas suas vacas. Ou tem sistemas muito pouco flexíveis que não permitem você aproveitar oportunidades de mercado e, com isso, você tem uma produção de carne menor e, com isso, um faturamento menor. Mesmo levando em conta que o bezerro vai ter um ágio na arroba em relação à arroba da vaca, né? Mas isso é uma coisa muito comum. É raríssimo, né? Você vê uma fazenda, eu conheço muito poucas, na verdade, acho que eu conheço várias que eu conheço foi por provocação minha, para fazer o cara pensar de maneira diferente no negócio dele. E hoje eu já digo o seguinte, é uma provocação que eu faço para quem tem pecuária de cria, que é olhe a sua fazenda de cria como uma fazenda... E eu já faço o aviso anterior. Não posso te falar uma coisa bem polêmica que vai te deixar desconfortável? Aí a pessoa fala, pode, né? Já fica pensando, lá vem a bomba. Eu falo, olha, faz o exercício de olhar a sua fazenda como uma fazenda de engorda de vacas que tem bezerro como subproduto. O cara abre um olho desse tamanho, assim, na hora que eu falo isso, né? Porque eu quero que ele preste muita atenção no negócio produção de arrobas de vaca. E quero que ele mensure isso, que ele olhe isso, que ele não deixe isso desapercebido, porque isso é praticamente 50% do faturamento dele, né? E também, assim, tem uma outra coisa também, que fazendas muito lucrativas são fazendas flexíveis. Fazendas de pecuária que são lucrativas, elas são flexíveis. O que é isso? O gado ele tem flutuações de mercado, de preço ao longo dos anos, ao longo do ciclo. E quando você tem espaço para comprar mais ou para vender mais, você navega nessas altos e baixos de uma forma mais inteligente. Você compra, mas não é, eu vou vender no topo da alta e vou comprar lá embaixo, não. Você vai comprar mais quando está mais embaixo e você vai vender mais quando está mais em cima, né? Você vai trocar categorias. E se você tem um gado muito selecionado e tal, muitas vezes você tem um ciúme muito grande de abrir mão do seu gado, que esse gado é diferente, esse gado eu selecionei e tal. E isso é verdade em parte, né? Muitas vezes isso você vai estar abrindo mão de uma rentabilidade maior do seu negócio, né? Quer mais um erro também? Outro erro que o pessoal os pecuaristas clássicos de recria e engorda cometem muito menos
e o de cria cometem muito mais em média, não é sempre, é que você não está no negócio de produção de gado. Você está no negócio de produção e venda. No caso da Recria Engorda, você está no negócio de compra, produção e venda. Então você tem que ficar bom não só em desmamar um bezerro pesado, mas ficar bom em encontrar as janelas de venda. E se você produz um animal de categoria superior, de qualidade superior, você também precisa de desenvolver habilidades de venda de animais de categoria superior, né? Uma coisa é você vender commodities, outra coisa é você vender produtos especiais. As habilidades para vender commodities são umas, as habilidades para vender produtos especiais são outras. E você precisa desenvolver isso. Se você tem um orgulho da qualidade do seu gado, se você tem um orgulho da genética do seu gado, se você tem um orgulho da qualidade dos seus bezerros, você tem uma obrigação de vender bem o seu gado, de ficar bom em vender bem o seu gado, porque senão você vai estar dando gado bom para os outros a preço de gado normal, ou dando um gado muito melhor do que um gado normal e recebendo um pouquinho a mais do que o preço do gado normal. E quando você faz isso, muitas vezes, financeiramente, é muito melhor você produzir um gado normal e vender a preço de gado normal do que produzir um gado super especial e vender por um cheirinho a mais do que um gado normal. Ô Miguel, eu queria voltar num ponto que eu achei muito interessante, né? Na verdade, você me perguntou, realmente eu não conheço nenhuma fazenda que não pense em índice de prenhez e produção de bezerro, né? Fazendas de cria, geralmente o foco é esse. Então, eu queria te fazer uma pergunta com relação a esse assunto, que realmente não é comum mudar essa visão. Você acha que para as pessoas assim abrirem um pouco mais a mente com relação a esse assunto, o ideal seria fazer simulações, por exemplo, de índices de prenhez, produção de bezerro, venda de vaca, para ver o que é mais viável financeiramente? Sim, eu acho que é uma ótima maneira de você fazer, que não vai doer nada, que vai exercitar a sua cabeça. Só que você tem que fazer isso com uma cabeça aberta, né? Você tem que estar com uma cabeça de cientista, de detetive, e não com uma cabeça de quem, né, já escolheu em quem vai votar e não quero tudo que falarem contra o meu candidato, eu vou tomar como mentira, né? Inclusive, a gente realizou eventos em 2009, há 10 anos atrás, em que uma das palestras era sobre isso. Em 2012, a gente realizou outro evento de pecuária de cria, que a gente de novo trouxe essa questão. E eu me lembro, é muito interessante de ver, que teve gente que não conseguiu nem olhar para o número. Ele não conseguiu, estava uma pessoa mostrando uma planilha, mostrando essa simulação que você está falando, né? Mostrando a lógica que ele estava pensando, e a pessoa não conseguia nem pensar naquilo. Por quê? A simulação, e era uma simulação baseada em números reais, mostrava que numa realidade de ágio de preço de boi versus bezerro de até 30%, que hoje está maior, né? Hoje a gente está com bezerro mais caro, mas até 30%, que é grande parte do tempo, se você pegar 10 anos de ciclo pecuário, de mercado pecuário, grande parte do tempo, a média o ágio vai estar abaixo de 30%, uma fazenda que dava taxa de prenhez de 60% a 70% tinha mais rentabilidade do que uma fazenda que dava 80% ou 90%, porque tinha mais giro de fêmeas. Você abatia mais fêmeas. E quando você está vendendo vacas mais pesadas e está entrando novilhas leves aqui, o seu sistema ele tem que encostar no outro, você tem que aumentar o estoque. Você aumenta o estoque de carne, vamos dizer assim, nas vacas, né? Mesmo que o rebanho numérico de vacas fique o mesmo, né? E, inclusive, até uma outra forma de olhar a pecuária de cria, que para mim é o grande desafio e o jeito de mudar isso, é olhar como uma fábrica de engordar a vaca que produz bezerro por acaso, entre aspas, é só você olhar o estoque inicial de uma fazenda de cria. É um estoque muito alto, né? É um estoque muito alto que vale muito.
e no final de um ano, no final de vários anos, você pode simular do jeito que você quiser, como você começou com um estoque muito alto, acontece que a produção dividida pelo estoque ela é baixa, e como você tem um estoque muito alto, esse é um estoque vivo, esse estoque precisa de alimento para se manter. Então, vamos dizer, requerimentos de alimentação para a mantença também é muito alto. Isso é uma coisa fisiológica que mostra como a pecuária de cria é um negócio desafiador, é um negócio que normalmente tem margens um pouco mais baixas. E eu entendo que tem fazendas e produtores que têm mais habilidade, mais competência, mais vocação, mais interesse, mais desejo em mexer com cria e está tudo bem. E eu entendo que muitas vezes a pessoa pode falar para mim, pela minha fazenda, pelo meu lugar, pelo meu mercado, pelas minhas competências, pelos meus interesses, eu vou conseguir ter um resultado melhor em cria do que em recria e engorda, e está tudo bem. O que me deixa incomodado e nervoso, nervoso é um jeito de falar, né? Nervoso é quando a pessoa ela quer negar os fatos, entendeu? Você mostra o número 11, mostra o número 9, e ele quer falar que o número 9 é maior que o 11, né? E não é, né? Tipo, não tem nenhum lugar que 9 é maior que 11, né? Então, quando a gente consegue, e esse mudar a maneira de olhar ter respeito pelos números, ter respeito pelo lucro, ter respeito pela margem, ter respeito pelos custos, né? Isso eu estou falando isso aqui, eu estou me lembrando até de uma outra coisa, que tem um pessoal que estuda prosperidade financeira e mentalidade de dinheiro e tal, e ele fala uma coisa que é meio que uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, que eu acho que é interessante o jeito de falar, cuidado com a maneira como você trata com o seu dinheiro, né? E tratar bem o dinheiro significa respeitar ele, significa valorizar ele, significa não ignorar o dinheiro, porque se você trata mal o seu dinheiro, ele quer fugir de você. E se você trata bem o seu dinheiro, isso não é uma frase minha, não é um conceito meu, é um conceito que eu estou lembrando de outras que não tem nada a ver com pecuária, né? Mas que tem a ver com dinheiro e com prosperidade, e se você trata bem do seu dinheiro, ele vai chamar mais dinheiro para ficar com você, porque aqui é um lugar que ele é bem tratado, ele é bem cuidado, ele é bem respeitado, né? Então, a gente pode escolher o negócio que a gente vai tocar, a gente pode escolher qual caminho que a gente quer, mas quanto mais clareza, transparência e encarar os números de forma mais verdadeira e precisa e consciente, mais chances, inclusive, a gente tem de tomar decisões de pecuária de cria ou de qualquer negócio que é o nosso interesse, o nosso desejo, mas que também respeitam a lucratividade. É possível produzir bezerros incrivelmente bonitos e pesados e de qualidade e ter lucro, se você olhar também para o lucro e não apenas para a beleza do bezerro. Você precisa colocar luz e colocar foco e colocar atenção nas atividades que são importantes, né? Você precisa colocar luz no controle financeiro, você precisa colocar atenção no controle financeiro para que ele seja bem feito. Do mesmo jeito que, se você não tiver capricho, cuidado, atenção e foco no nascimento dos bezerros, vai morrer muito mais bezerro. Se você não tiver foco na seleção genética, vai ter bezerros de mais baixa qualidade. Se você faz IATF, se você não tiver foco no zelo e no capricho do protocolo, você vai ter um índice pior, né? Então, você precisa ter esse mesmo tipo de atenção, de zelo, de cuidado, de capricho que você tem com a produção, você ter com a gestão, com os números, com a lucratividade. Ô Miguel, e você acha que sentimentos assim como paixão, vaidade, né? Só para a gente encerrar esse assunto da cria, esses sentimentos, paixão, vaidade, acabam prejudicando e levando a ter um prejuízo na fazenda, atrapalhando a lucratividade? Não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, eu não acredito que você vai ter um negócio de longo prazo, como é pecuária, que as pessoas que estão na pecuária vivem a vida inteira mexendo com pecuária. Eu não acredito que você vai ter um negócio desse se você não for apaixonado por isso.
O que prejudica é você ter só isso. E isso parece... Tem um ditado, que tem vários ditados, que é meio que uma brincadeira e meio que uma maneira de você se desculpar da sua fazenda não ser lucrativa, que é: pecuária é tão bom, mas tão bom, você ainda quer que dê dinheiro? Sim, eu quero que dê dinheiro. Né? E o interessante é que a gente vê acontecendo uma nova geração de pecuaristas que desafia essa pergunta e responde desse jeito contraintuitivo. Sim, por isso, por ser incrível, que eu quero que dê dinheiro. Porque por quem disse que não pode? E quando essa pessoa fala quem disse que não pode, ela vai colocar foco em fazer uma coisa que ela é apaixonada, que ela gosta, que ela tem interesse, que ela tem capricho, que ela tem apelo por aquilo, fazer dar certo. E aí, assim, o que acontece com isso é esses desbravadores, né, que a gente tem o privilégio de, via Agrotalento, via Beef Point, né, tá convivendo com esses caras, né? Um deles é o Maurício, que a gente conversou com ele ontem. Ele falou assim: eu sou apaixonado por cria, eu sou apaixonado por pecuária, eu quero que isso faça dar dinheiro, porque eu não quero não mexer com isso. Mas se não der dinheiro, eu vou ter que parar, então eu vou ter que arrumar um jeito. Ele está arrumando e já está tendo resultados muito positivos. Então se você achar que não dá, não vai ter jeito. Agora, existem vários casos, minoria, mas muito já, de pessoas que são apaixonadas por pecuária, que adoram pecuária e que têm negócio de pecuária lucrativo. Inclusive, a paixão pela pecuária é o que fez o olhar dele de lucratividade buscar caminhos, buscar alternativas, buscar maneiras diferentes de tocar o negócio, de olhar o negócio, que mantivesse a paixão e que desse lucro ao mesmo tempo. Né? É um conceito do Jim Collins, que não é de pecuária, mas é a dicotomia do ou, é paixão ou lucratividade, para você buscar a genialidade do e, que é paixão e lucratividade. Isso é possível, só não é a coisa mais comum hoje, é a exceção, ao mesmo tempo que é a exceção, como a gente tem um universo muito grande de gente na pecuária, já tem muita gente fazendo isso, e já tem com quem você aprender, já tem com quem você ir atrás. E dentro do Agrotalento, isso é uma coisa muito interessante de ver acontecendo, porque muitos alunos do Agrotalento são pessoas, são pecuaristas, são produtores que invariavelmente são apaixonados pelo que fazem e estão claramente nessa busca por lucratividade, por resultado, por gerar renda, aumentar seu patrimônio, melhorar o seu negócio, ao mesmo tempo que mantém a sua paixão pelo agro, pela pecuária, pela fazenda, por bezerro, por pecuária de cria, por vaca, por genética, pelo que seja. Agora eu queria entrar mais no tema assim, de como reverter essa situação que a gente está conversando, tá? Então, como que a gente pode usar os ativos que a fazenda construiu ao longo dos anos para reverter essa situação? Certo. Essa é uma pergunta muito interessante, Priscila. Como você reverte? Nesse caso, é difícil e é fácil. Por que é difícil? Porque a pessoa vai precisar desaprender a fazer muitas coisas que ela já fazia. Ela vai precisar desaprender a olhar para o gado e para a fazenda e para o negócio com um foco só de produtividade, de beleza, de elogio, de tecnologia e de novidade. E é fácil. É fácil por quê? É fácil porque se esse cara tem números bons de produtividade, ele é uma pessoa caprichada, ele é caprichosa, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa empenhada, é uma pessoa que faz acontecer, é uma pessoa que trabalha. Ele só precisa mudar o rumo do esforço dele. Mas eu prefiro trabalhar com alguém que está fazendo errado do que com quem está encostado. Né? Porque com quem está fazendo errado, a gente tem que cuidar para ele só mudar o rumo, só para ele fazer de uma maneira diferente. E quando ele entende que tem jeito, quando ele entende que tem maneira, quando ele entende que é possível, toda essa motivação, essa energia, esse ímpeto de trabalho que ele já tem, se ele não tivesse, ele não tinha fazenda com gado bom, ele não tinha alto índice de produtividade, ele não tinha uma fazenda bonita, ele não tinha isso. Ele tinha fazenda largada, mulamba, mal tocada. Não é o caso dele. Então, é comprovado que esse cara se esforça.
ele só está se esforçando nas tarefas que não são as mais importantes. E aí a gente direcionando ele para se importar e se dedicar nas coisas mais importantes, ele vai ter resultado muito rápido. É igual esse aluno do Agrotalento que descobriu que tinha resultado de menos R$200 de lucratividade, na verdade, de R$200, era 236, uma coisa assim. R$236 de prejuízo no ano por hectare. Quando ele descobriu isso, o que ele fez? Trabalhou no ano seguinte e já tinha mais de R$200 de lucro. Por quê? A competência estava ali, a dedicação estava ali, a vontade de trabalhar estava ali. Ele só não tinha as ferramentas, ele só não tinha o óculos para enxergar aquela realidade financeira. Quando ele colocou o óculos na realidade financeira, ele olhava tudo à volta dele diferente do que ele via antes. E aí, com isso, ele conseguiu ter resultado muito rápido, né? Agora, as mudanças vão ser mudanças muito mais de, tipo, ao tomar as decisões, ele vai ter que sair do automático, né? Porque ele já faz, ao longo dos anos, muita coisa no automático. E ele vai ter que sair, peraí, isso aqui é uma ação que aumenta o lucro ou não? Isso aqui é uma tarefa que aumenta o lucro ou não? Isso aqui vai ter que lembrar da frase, que é uma frase que a gente fala muito no Mastermind, que é: onde tem paixão, presta atenção, né? Se eu adoro vaca, se eu adoro bezerro, se eu adoro seleção, presta mais atenção ainda no negócio, porque sem prestar atenção, a chance de eu cometer erros, de levar o negócio para a paixão, levar o negócio para o hobby e deixar de olhar os números, me atrapalha. E quanto mais você souber os seus números e quanto mais você mergulhar no trabalho de entender o que faz dinheiro na sua fazenda, mais fácil vai ser de mudar essa rota. A gente teve a conversa essa semana da aula especial para o Maurício sobre isso, né? Foi muito interessante, porque ele já está pensando nisso, foi interessante ele trazer esse tema. O que você faz na sua fazenda que dá dinheiro, que faz dinheiro, que gera lucro? Essa é uma pergunta que quase ninguém fez até hoje. E quando você começa a fazer, você começa a entender como que a engrenagem do lucro e não da produção roda, né? Então é isso que essa pessoa vai ter que fazer cada vez mais. Tem uma outra pergunta também, né, com relação a esse tema, né? Como que a gente torna uma fazenda que ela é referência, mas que dá prejuízo, e uma fazenda expressão que dá lucro? É exatamente a pessoa conseguir mudar o jeito que ela olha para o negócio. Esse é o grande ponto. Assim, tipo, olha, eu paro de olhar só para a produtividade, eu paro de olhar só para a beleza, eu paro de olhar só para os índices de produção e olho para o resultado líquido. E aí, quando você olha para o resultado líquido, ele vai te gritar, né? No pasto eu estou vendo bezerros lindos, na minha planilha eu estou vendo prejuízo. Você vai falar, bom, a planilha é verdade. A planilha tem algo. O que eu estou fazendo de errado aqui? E aí você vai começar. Se essa pessoa, caprichosa, dedicada, empenhada, que trabalha, que é o caso desse aluno do Agrotalento, ele fazendo a pergunta certa, ele vai achar a resposta rápida, né? E o que a gente chama de fazenda de expressão, a fazenda de expressão é uma fazenda que expressa quem você é na sua melhor forma. Eu vou na fazenda do Maurício, tem o jeitão do Maurício na fazenda. Tem um jeitão na equipe, nas pessoas, na cultura da empresa. É uma fazenda que o Maurício tem orgulho de ver o jeito que ela funciona, ao mesmo tempo que ela é uma fazenda lucrativa. Porque fazendas não lucrativas não conseguem ser expressão. Por quê? Fazendas não lucrativas, a família reclama, a família briga, fazenda não lucrativa não consegue contratar gente boa, fazenda não lucrativa, a mulher ou o marido da pessoa que toca não apoia, porque o negócio não vai para frente. Todo mundo é contra, todo mundo fica apontando o dedo, todo mundo fala, o fulano lá não continua. E isso é um desgaste violento. Se você conhece alguém que é altamente criticado em todos os seus círculos de relacionamento porque abraçou trabalhar na fazenda, não tem como essa fazenda ser a expressão dele, né? Esse cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher sofre muito nesse processo, não tem como. E ela precisa, além de fazer as coisas que ela acredita que ela gosta, ela precisa fazer as coisas que ela acredita que ela gosta com um viés, com uma lente, com o óculos da lucratividade
que aí sim ela vai conseguir fazer. E quando a gente vê isso acontecendo, né? E você viu isso no Maurício, a gente falou com ele, foi ontem ou foi anteontem, né? Eu nem lembro agora. Foi essa semana. Ele falou assim, né? Tipo, os meus irmãos estão vendo que está mudando. A minha mulher vê que está mudando. As pessoas veem que está mudando. Então fica mais fácil, porque você não precisa mais falar. Está aparecendo à sua volta aqui. E isso é muito, muito interessante. Muito legal. Miguel, gostei muito da nossa conversa. Queria te agradecer. Queria agradecer também quem está assistindo a gente. Muito bom, foi muito legal. Nossa, adorei também falar sobre esse assunto. Acredito que a gente conseguiu fazer um compilado aqui bem interessante para o nosso amigo e aluno do Agrotalento que está passando por uma questão super sensível, né, e difícil, né? Precisa reconhecer e honrar e celebrar ele aqui, inclusive pela vulnerabilidade. Preencher um formulário de análise de consultoria como o nosso, que pede um monte de detalhes, e a pessoa descrever uma realidade que não é gostosinha do negócio dele, e ainda mais quando é um negócio que ele é apaixonado e dedicado, é muito difícil. Então, assim, a gente precisa reconhecer e celebrar essa vulnerabilidade dele aqui, para a gente poder servir ele, gerar valor para ele, ajudar ele só com essa vulnerabilidade dele. Isso é uma coisa realmente muito legal e que a gente tem que destacar aqui. Muito legal. Então, tchau, obrigada. Até a próxima. Maravilha. Um abraço, Priscila. Obrigado. Tchau, tchau.